Um dedo de prosa com um tanto de inteligência e um bocado de questões do momento. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Conversas de Ateliê, nosso podcast do República de Ideias, no Ateliê de Humanidades. O Conversas de Ateliê faz o encontro dos nossos colaboradores, nossos sócio-apoiadores, com os integrantes do Ateliê de Humanidades. Hoje eu estou aqui acompanhado da nossa mesa regular do Ateliê de Humanidades, do Conversas de Ateliê. Estou aqui com o André Magnelli. Fala, André. Fala, pessoal. Michele Guerreiro. Diga, Michele. Oi, oi. Fala, Paulo. Olá, pessoal. Estou aqui. E também nosso querido Christian Jimenez. Diga oi, Christian. Olá a todos. Beleza. Então, como sempre, nós temos hoje no Conversa de Ateliê 3 temas. Um tema geral, um tema emergente, falando de questões do momento, e no final, a surpresa na mesa, que vai ser trazida pelo nosso excelentíssimo Christian Jimenez. Começando pelo tema geral, nossa perguntinha de hoje, nossa grande questão é como lidamos com o envelhecer? Hoje a gente vai falar, então, de envelhecimento. E, para começar a conversa, não sou eu que vou introduzir dessa vez, mas vamos ter aí um vídeo de Oswaldo Montenegro, e depois a gente volta para conversar. A pergunta é: que dia a gente fica velho? Não vem dizer que é aos poucos, colega. Faz 5 minutos que eu tinha 17 anos e fui embora de Brasília. Para mim, meu primeiro show foi ontem. E hoje eu estou na fila preferencial para embarcar no avião. Tem um garoto dentro de mim que não foi avisado que o tempo passou e tá louco para ter um filho e eu já tenho netos. Aconteceu de repente. O personagem do Kafka acordou inseto, eu acordei idoso. E olha que eu ando, corro, subo escada, sonho como antes. Então o que mudou? Minha saúde e minha energia são as mesmas, então o que mudou? Bom, a única coisa que eu sei que mudou mesmo foi o tal do ego. A gente vai descobrindo que não é nada, que não tá com aquela bola toda que a gente achava que tava. A gente vai sacando que não tem importância e que pouca coisa no mundo tem importância. Isso primeiro frustra. Depois vai dando alívio e liberdade. Então eu acho que eu descobri, colega. É isso que muda. Ficar velho é sacar nossa própria desimportância e ficar mais solto por isso. Então vou te falar uma coisa, colega. Vale a pena. Se puder, envelheça. E não é lua em flor o vídeo, né? É outro. Então tá certo. Vamos começar a nossa conversa sobre o envelhecimento. Eu não tenho muito a dizer sobre o envelhecimento em primeira mão. Eu acho que na mesa eu sou mais jovem. Talvez eu e Christian estejamos aí nesse páreo. Não sei. Eu acho que eu sou mais jovem. Talvez o André seja mais jovem. Não, mais jovem que a Michele, com certeza. Se for em volume de disposição de trabalho, eu acho que o André é o mais jovem, porque eu nunca vi. O homem me manda mensagem 1h30 da manhã e depois manda de novo mensagem 9 horas da manhã. É só juventude para isso mesmo. Mas então, envelhecimento é um tema que, pelo menos para mim, esteve próximo na minha jornada de pesquisa. Então, só para começar falando sobre isso, eu vi muito do envelhecimento durante pesquisa de campo sob uma lente não tão positiva, né? Pelo menos a princípio, porque fiz pesquisa com pessoas sobre cuidados paliativos, muitas das quais já estavam em idade avançada. Outras não, outras pessoas com doenças crônicas degenerativas mais jovens, em torno dos 40, 30, mas a maioria das pessoas já em uma idade avançada. Então foi um encontro, eu diria, muito enviesado com o envelhecimento em termos de pesquisa. Mas, ao mesmo tempo, também um encontro que me fez pensar muito, não só em termos de pesquisa acadêmica, mas pessoalmente, né? E o que sempre vinha para mim era a pergunta, que eu acho que é uma pergunta ética, uma pergunta importantíssima, que é como eu quero envelhecer. Daí a inspiração para essa nossa questão. Porque tem uma coisa que é como nós, enquanto sociedade, lidamos com o envelhecimento, o que a gente valoriza, o que a gente desvaloriza, e tem outra questão que é a questão existencial, que é como eu quero passar o tempo, como eu quero chegar
naquela idade que é considerada a idade avançada, né? Enfim, estou falando aqui só de questões, só de perguntas para a gente colocar a conversa em movimento. Digam aí. A mesa está aberta. Deixa eu começar. Então, eu acho que essa tua abertura, Lucas, tem uma questão sobre a preparação para o envelhecer, né? Então, assim, a gente não se prepara para envelhecer quando já está velho, quando já está idoso, né? E aí no vídeo, o Oswaldo Montenegro, ele tem um susto que ele diz: eu fui dormir menino e acordei idoso. Essa passagem do tempo, ele não percebeu. E talvez essa questão da gente também não perceber a passagem do tempo faz com que muitas pessoas se desconectem dessa questão da preparação para o envelhecimento, né? E aí, quando você traz, por exemplo, que algumas pessoas estavam nesse lado negativo da velhice, né? Que quando a gente pensa na velhice, a gente pensa numa pessoa frágil, numa pessoa debilitada, numa pessoa doente, e a sociedade atribui muito aos sujeitos mais velhos essa questão de que não contribui mais economicamente, né? Então, traz muito um lado muito pesado para a questão do envelhecimento, né? Mas se a gente olha para o Oswaldo, ele está lá pulando, né? Brincando com o netinho, aquela coisa toda, e a gente vê muita gente também que envelhece, que o tempo passa, né? Que o ser humano é o único sujeito que é capaz de perceber a passagem do tempo, né? Isso é uma questão que a gente é capaz de olhar para trás, olhar para o presente, olhar para o futuro e ver a passagem do tempo e somar essa passagem do tempo em idade, né? E ver ele passando, só que de repente a gente se olha no espelho e diz: eita, cadê, né? Essa ruga aqui não estava ontem, né? Essa linha de expressão aqui é nova, essa dor na lombar, essa dor no joelho. E aí, como é que a gente se prepara para isso, né? Então, se for por dor na lombar, eu já envelheci, então. Acho que eu preciso consertar minha postura. Porque essa questão do envelhecimento, né? Tanto tem essa questão biológica, como também a questão ambiental, são vários fatores, né? Que contribuem para esse tema, né? Para esse processo natural, né? Que quem puder vai passar, quem tiver o privilégio, né? De não morrer antes, vai passar. Então, eu acho que esse tema é pertinente para que a gente comece a pensar sobre a velhice hoje, né? No presente, porque o presente é o tempo que a gente tem realmente, né? O passado passou, o futuro a gente não sabe se tem, e aí, se a gente quer ter uma velhice legal, uma velhice agradável, uma boa velhice, então a gente precisa ter alguns cuidados já hoje, né? Já hoje, tanto físicos como mentais, e acho que isso é uma questão para a gente pensar, para que a gente veja o tempo passando e a gente não seja pego de surpresa, né? Para que a gente veja a maturidade chegando, as experiências, as rugas, né? E tudo chegando, mas que a gente veja isso com mais leveza e não com o drama que acho que a sociedade ocidental atribui muito, né? Ao que é velho, ao idoso, né? Eu acho que a questão da relação do envelhecimento com o tempo, eu acho uma coisa muito interessante. Assim, tem várias limitações no debate da sociologia. Primeiramente, por que a sociologia coloca envelhecimento na relação com mudança social? Evidentemente, o velho não haveria mais renovação social, e a mudança social se começa com os jovens. A ideia do velho tem que se substituir pela revolução para um novo movimento de transformação da sociedade. Então, a morte e a vida. Eu acho que a ideia da mudança social está muito aí, a ideia de extinguir o velho para liberar o novo. Agora, essa relação do envelhecimento com a questão do desgaste, com a questão da degradação, da deterioração, é uma visão limitada, em duas direções. Porque uma coisa é a degradação dos sistemas vivos ou não vivos, outra coisa é a mudança de ciclo. Há uma mudança de ciclo permanentemente. O dia envelhece. Quando chega a tarde, o dia se cansa e vem a noite. A noite envelhece e vem o dia. O ano envelhece através do inverno e renasce com a primavera. Então, nós, cada 3 meses, nosso sistema celular ele é todo renovado.
Então, é um processo cíclico de nascimento e morte, que o envelhecimento é apenas um momento do ciclo e outro momento é a reconversão, a revitalização dos processos cíclicos, né? Não são humanos, não são humanos. Então, acho que a limitação de reduzir a questão do envelhecimento é um problema de degradação de processos sociais, como se fosse uma coisa negativa, e a juventude como sendo algo positivo, o renascimento, e essa questão de dar muito com a questão do humano, esquecendo o tempo mais amplo, o tempo dos objetos, o tempo dos fenômenos sociais, dos fenômenos naturais, no qual o problema do envelhecimento é apenas uma ressignificação, uma revalorização. Eu acho que todos nós, no ponto de vista do humano, a cada relacionamento, as pessoas, alguns aqui tiveram mais de um relacionamento ele nasce, depois ele envelhece, e às vezes as pessoas seguem caminhos diferentes, e aí as pessoas retomam outros caminhos, e então o envelhecimento ele se transforma em outra coisa, renasce, dá margem a outra coisa renascer. Mas também o problema mais crônico é a questão dos idosos. Quando está discutindo na sociologia a questão do envelhecimento, então não é mais essa questão da mudanças dos relacionamentos que se desfazem, se refazem, mas é muito a ver com, digamos assim, com o impasse ou com o sofrimento das pessoas idosas que estão com dificuldade de viver com a mortificação, seja porque não tem dinheiro, não podem mais trabalhar, seja porque são estigmatizados pela sociedade. Então, eu acho que aí é um aspecto do envelhecimento, né? Assim, o impasse, o sofrimento, o drama existencial, essa é a palavra, o drama existencial dos idosos que não conseguem mais conviver com essa situação de transição. Tem uma passagem do Huxley que eu acho fantástica, da situação humana, que diz o seguinte: as pessoas deviam curtir mais a aposentadoria. É um momento maravilhoso, light, curta a aposentadoria. Você trabalhou tanto na sua vida, agora que você precisa trabalhar menos, curta. Sabe por que você deve curtir muito a aposentadoria, em vez de estar invejando os jovens? Pelo seguinte, porque depois é que vem o pior. Entendeu? O Huxley, depois é que vem o pior. Então curta muito essa aposentadoria. Eu acho que tem uma coisa dramática, uma coisa trágica, mas ao mesmo tempo tem uma coisa que tem a ver com a questão de você se libertar de seus afetos negativos, de suas emoções negativas, de seu medo da transição. Bom, aqui tem uma agenda de muitas questões. Então, não como lidar com o envelhecer, que é a questão que o Lucas colocou aqui, eu acho que tem uma postura ética, uma postura moral, tem uma postura psicológica, tem uma postura filosófica, do ponto de vista do humano. Do ponto de vista mais largo, não tem essa questão, se coloca naturalmente através dos ciclos de nascimento, crescimento e morte de todos os objetos e fenômenos. Sim, bom, e falar de envelhecimento e falar inevitavelmente do tempo também, né? O tempo como essa dimensão que ordena o que é jovem, o que é velho, nesse caso. E no mundo ocidental, o tempo é como se fosse uma seta que vai para frente, para frente, para frente, para frente, mas que lá no final tem um ponto final que para nós, seres vivos, é a morte, né? Então, em grande medida, essa questão do envelhecimento é a questão da proximidade com a morte. Quanto mais jovem, mais longe, mais tranquilo. Quanto mais velho, mais perto. E aí começam as perguntas, né? O que é a morte? Devo ter medo para a morte? Enfim. E nesse sentido, eu acho que é uma outra dimensão, ou outro fato que ordena nossas vidas, né? Pelo menos no mundo ocidental, de uma forma acelerada, no sentido de eu tenho um ponto final lá, onde essa seta está apontando, e eu devo me apressar, devo ordenar minha vida em função disso, fazer coisas em função disso, porque depois não vou poder fazer, etc. Nesse sentido, a morte e o tempo ordenam, principalmente no mundo ocidental, o descanso e o trabalho. Quando é que eu devo fazer determinadas coisas na vida? Sei lá, me casar, ter filhos, tudo tem seu tempo
porque estou numa carreira e meu tempo é escasso, meu tempo vai acabar, né? O currículum vitae, o que é? Em latim significa a carreira da vida, né? É uma carreira, finalmente, a vida. Mas existem outras concepções também, né? A oriental, a africana, por exemplo, em várias filosofias africanas, o tempo não é linear. O tempo, realmente não existe uma noção de tempo muito clara. Existe, claro, um tempo ancestral e o tempo presente. E isso é mais ou menos o que ordena a vida, mas não uma questão linear de muitas etapas, não. E, além disso, o tempo passa a ser real, passa a existir, passam as pessoas a ter essa noção de realmente estou vivendo num tempo determinado a partir das experiências, né? O tempo vira real quando o ser humano está experienciando, experimentando coisas, vivenciando coisas, etc. Então, é relativo, né? No mundo oriental também tem essa questão da velhice como sinônimo de sabedoria. Nós devemos respeito aos mais velhos, porque de alguma forma são mais sábios que nós. Eles nos ensinam. E a filosofia do tempo, essa noção do tempo das filosofias africanas, obviamente, também permeia as religiões de matriz africana, por exemplo, no candomblé de Queto, candomblé de Angola, nas casas, nesses terreiros, existem os mais velhos e os mais novos, né? Mas o mais velho não necessariamente é o mais velho de idade. Você pode entrar numa casa com 40 anos e tem os seus mais velhos que podem ter 19 ou 15 anos. E você deve respeito, e eles e elas são teus pais, são tuas mães, e vão cuidar de você, vão te orientar, e você deve todo o respeito para eles, são seus mais velhos. Então, essa questão da velhice, obviamente, está determinada por essa dimensão do tempo, que é muito relativo em vários sentidos. Muito bom. O ser mais velho já dá um outro sentido para o tempo, né? Acho que o ser mais velho envolve também o ser mais experimentado, ser mais responsável, talvez. Eu queria só começar a refletir trazendo uma citação de um amigo meu, que é Carlos Alberto Rabassa, que tem 84 anos de idade. Ele, em alguns momentos, ele está publicando, mandando textos para os amigos todos, de textos refletindo sobre a velhice. Ele fala assim, novo ou velho? A alguém que se queixava de se sentir velho, o interlocutor perguntou-lhe, você faz planos? Sim, respondeu o outro. Então não está velho. O velho, pela lei da vida, tem mais memórias que projetos. O jovem, mais projetos que memórias. O velho não tem sonhos, tem pesadelos. O jovem só tem pela frente horizontes ilimitados. Pode chegar a tudo, certamente. Não chegará, mas pode. Acontece, porém, que o jovem está sujeito a erros de avaliação, pois não está certo de suas escolhas, nem da direção que lhes devem imprimir. O homem que passou pela crise da experiência, depois pela crise de seus próprios limites e mais tarde pelo desencanto das coisas que brilham sem luz própria, esse pode parecer que hesita nas suas decisões e perde tempo, mas chega antes porque, ao escolher, escolhe com outra segurança. Este acerto na escolha, sem ameaça de arrependimento, é o que alcança na juventude, na transição para a vida adulta, tendo aquele que se situa, a partir da expressão bíblica, amigo de Deus. Esse optou pela melhor parte que o coloca em condições de começar a construir nos anos moços sem correr o risco de demolir tudo por ter edificado em terreno alheio ou por ter falhado no cálculo das estruturas. Eu acho que essa reflexão já diz bastante de alguém que tem 84 anos de idade, está refletindo bastante sobre envelhecer, e que traz a minha reflexão, aí eu vou trazer um pouco a reflexão de cunho próprio mesmo, sobre a minha própria experiência. Talvez eu tenha resistido bastante ao envelhecer precoce por uma decisão de romper com uma vida que me envelhecia, né? Que era uma vida que eu percebia que estava me enclausurando ou me prendendo naquilo que eu não queria, né? Então,
que foi quando eu morava em Feira de Santana e seguia caminho por odontologia e professor de dança de salão. Aparentemente divertida a parte da dança de salão, mas me prendia em uma estrutura que eu não queria. E a decisão de rompimento, que passou por uma crise existencial, era uma decisão que tinha algo de afirmar a vida diante de algo que estava me envelhecendo rapidamente, né? Então, algo que tem a ver com a questão de você se tornou velho tem a ver com a perda do desejo, ou seja, a perda da capacidade de desejar, de afirmar a vida. E muitos jovens, nesse caso, podem ser extremamente velhos, porque quando eles se tornam apenas conformistas ou incapazes de afirmar a vida. E, por outro lado, muitas pessoas velhas, em termos de idade, podem se mostrar bastante joviais, no sentido de ter um desejo a se afirmar, uma afirmação da própria vida como valor em si, que pode se expressar de diversas formas, não precisa ser com a transvaloração de todos os valores, sendo um aristocrata nietzschiano, pode ser apenas por uma afirmação da vida no sentido de amar a existência, as relações, o cotidiano. Até mesmo acho que a idade faz você amar as coisas mais triviais, sem querer conquistar o mundo abraçando a terra com os pés, né, como os jovens querem, né? Você começa a apreciar mais o cotidiano, a tal ponto de coisas que os jovens não percebem que são valorosas, como estar livre de uma dor lombar, pode se tornar algo muito valoroso e muito precioso para uma pessoa de mais idade, né? Eu acho que isso é algo que me vem logo à mente em relação a isso e que me remete ao último ponto que lembra o Paulo e também acaba lembrando o meu pai, que faleceu há pouco tempo. E quando o Paulo veio aqui, ele é apenas 2 anos mais velho, mais novo que meu pai. A primeira impressão que ele teve quando viu meu pai, que tinha o quê? 65 anos na época, ele falou assim, seu pai já é velho. Porque ele já tinha envelhecido. Mesmo que ele... mas isso foi uma opção de vida dele, né? E é uma negação da afirmação de vida. Então é isso. Isso que você traz, André, é muito bonito, né? Porque, bom, a passagem do tempo ela é inevitável, né? Incontornável. É algo a respeito do qual a gente não tem muito o que fazer. Mas, ao mesmo tempo, ainda tem um espaço muito grande, né? Eu diria, não de manobra, mas de vida mesmo, né? De capacidade de afirmação, de potencializar o próprio tempo, né? O que é diferente de aproveitar o próprio tempo ou de, enfim, racionalizar o uso do tempo, mas potencializar mesmo, no sentido de aproveitar as miudezas do cotidiano, aproveitar as coisas que parecem corriqueiras, mas que depois não vão ser corriqueiras, tipo a capacidade de andar sem grandes problemas, porque, enfim, falando de um envelhecimento, lá bem mais para frente, né, certas faculdades que a gente toma como dadas vão se tornando um pouco mais complicadas. E por isso mesmo também a gente não valoriza enquanto jovem, né, porque está dado, né, muita coisa está dada. O próprio tempo está dado, né? Então ele acaba correndo o risco de ser desvalorizado. E também uma coisa que acho que vale a pena a gente mencionar é que, bom, tem esse lado, a gente está falando desse lado existencial, da nossa experiência com o tempo e com o envelhecimento, mas o Christian trouxe uma coisa muito importante, que é como as nossas comunidades, onde a gente vive, veem o envelhecimento, a passagem do tempo, né? Porque a gente vivendo no mundo que vivemos hoje, falando aqui especificamente de Brasil, né? Não vou fazer nenhuma grande generalização. A gente encontra alguns lugares em que a velhice e o envelhecimento são valorizados, de certa forma, mas a gente também vive, né, num mundo já em que o valor de uma pessoa está muito ligado àquilo que ela faz e pode fazer, a sua capacidade performativa, né? E aí, nesse sentido, o envelhecimento pode ser visto como um demérito, né, ou como uma perda de status, porque você não estaria fazendo tanto ou não estaria fazendo aquilo que era considerado a fonte do seu valor, da sua estima na época da juventude, né? O mundo do trabalho é só um desses mundos, né, onde a gente consegue o nosso valor, consegue a nossa estima, e que é uma coisa que potencialmente pode ser retirada ou pode ser transformada, né, com o avançar da idade. E aí também é um ponto que a gente tem que considerar. Como a gente vê, né, as pessoas mais velhas na nossa sociedade. Lucas,
você traz um ponto que eu acho que era uma coisa que eu queria tocar. Tanto o Christian tocou, né, como algumas comunidades, alguns povos, né, veem o envelhecimento à passagem do tempo, né? Eu estou trabalhando aqui na Paraíba, na região ali, que concentra várias aldeias aldeias do povo potiguara, né? E aí a gente tem feito um trabalho de entrevistar os anciãos e as anciãs, né? No projeto que a gente está chamando Narrativas Potiguara, e é muito interessante como eles têm essa dimensão do tronco velho, né? Dando sombra para o tronco novo, né? Essas palavras, a sabedoria dos mais velhos, que vai orientar também essas decisões dos mais novos. E a história, né? Porque aqui tem muito forte essa coisa da demarcação das terras, da luta pelas terras, pela reconquista, aquela coisa toda. E como esses troncos velhos, eles batalharam, eles foram à frente, tomaram um tiro em protesto, e não sei o quê, e eles têm muito gosto em contar essa história para os troncos novos, né? Para os mais novos. E aí é interessante que a gente estava no encontro chamado Anama, que eu também participo. Anama, em Potiguara, significa família. É um curso de formação inicialmente era para a juventude potiguara, mas assim acabou se estendendo um pouco mais. E aí, nesse encontro, né, na abertura de um módulo, aí a gente tinha convidado alguns mais velhos, né, alguns troncos velhos, para falar um pouco sobre a sua experiência com a educação. E aí a gente, nessa coisa da academia, né, de controlar o tempo, 10 minutos para cada um, e aí um tronco velho desse estava lá, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. E quem é que tem a ousadia de dizer seu tempo acabou, né? Ninguém. Então, o tronco velho vai falando, vai falando, vai falando, até ele achar que está na hora de parar. E aí alguém, já de tarde, né, teve a ousadia de dizer para uma professora, fazer um sinalzinho assim com a plaquinha que o tempo acabou. Ela simplesmente, baixa essa placa. Velhice é posto. Né? Velhice é posto. Então, assim, ela tinha o direito de estar ali de falar o quanto quiser. Então, isso é uma coisa muito interessante dentro dessa cultura que a gente percebe. Agora, isso quer dizer que não existe em determinados espaços o preconceito, né? Eita, né? Tem, sim, sim. A gente não vai romantizar, né? Mas na sociedade ocidental, na sociedade capitalista que valoriza esse sujeito que pode trabalhar, né? Não esse sujeito que já está curtindo a sua aposentadoria, né? Quando tem, né? Quando tem a aposentadoria, a gente vai entrar no tópico do ageísmo, né? Esse preconceito da idade. A nossa sociedade é uma sociedade que valoriza a juventude. A gente quer descartar aquilo que é velho, né? É interessante que isso é uma cultura tão impregnada desde que a gente é pequenininho, lá na escola, né? Você está na escola, aí o seu caderno ainda tem um monte de folha, mas mudou de ano, você tem que comprar um caderno novo, né? Você tem que comprar uma mochila nova. Claro que isso atende aos interesses do capitalismo, mas, de certa forma, vai estruturando a nossa forma de olhar para a sociedade e valorizar sempre o novo. Aí a gente entra na questão também dessa questão dessa corrida pelo retardo do envelhecimento, né? Então, a gente dando a creme na cara e que é para a gente se cuidar, minha gente, não é para a gente não se cuidar, não usar os cremes, o que a indústria está aí proporcionando, é para usar sim, mas assim, não por uma corrida para retardar o envelhecimento, para que a gente atrase esse relógio biológico, né? Esse relógio que está passando, que está marcando o tempo, né? Porque senão a gente fica preso numa determinada forma que não combina mais. Porque uma pessoa, sei lá, de 50 anos, com um corpinho de 20, com uma carinha de 20, né? É uma pessoa de 50 anos ainda, com um corpinho de 20, né? A gente sabe. E até eu brincando assim, nos bastidores, a gente estava falando que o tempo pode não passar para a gente do nosso espelho, a gente ainda se identifica com a fotografia de quando tinha 20 anos, mas o outro está vendo, o outro sempre vê, o outro sujeito, ele sempre vê a idade que a gente tem. E aí eu dei o exemplo que quando morava em Caruaru, aí lá tem mototáxi, né? E aí quando a gente passa por um ponto de mototáxi, aí ele sempre oferece, né, o serviço. Aí, moto, moça.
E era sempre moto, moça, moto, moça. De repente, um belo dia de moto, senhora, né? O tempo passa. E a gente começa a perceber que, mesmo que você se vista, que você use um creme, coloque um botox, atenda, busque atender esses padrões, né? Sempre renew, né? Sempre novo, novo de novo, né? Os cremes. Isso daí é anti-idade. Gente, creme anti-idade. Anti-idade. Que negócio é esse que vai retardar a idade? Isso é uma coisa tão absurda que engana as pessoas, coloca as pessoas dentro de uma ilusão de retardar a passagem do tempo, mas não retarda, porque o tempo está aí para a gente passar e a gente pode aproveitar da melhor forma possível, né? Como o André traz esse. Não é nenhuma uma fala, uma reflexão, é até um depoimento, né, André? A sua fala de era tão jovem, estava preso numa coisa que estava ali envelhecendo. Paulo Henrique olha para a pessoa de praticamente no outro e não em si, né? A gente tem essa coisa de a idade, o tempo passa, mas o envelhecer realmente, eu acho que concordo plenamente, é não ter mais sonhos. E a gente pode trazer, ressignificar isso para trazer, ver o envelhecimento como essa sombra, sem medo de ver a idade passar, né, de retardar a passagem do tempo ou tudo mais, né? A gente pode ressignificar isso, aprender com as comunidades potiguara ou com os nossos ancestrais aí africanos e tudo mais. Eu queria chamar a atenção sobre um aspecto, no debate sobre diversidade, lógica da diversidade, dentro dos movimentos pela diversidade, que interessa a sociologia e a antropologia, talvez um dos temas que tem sido tratado de uma forma mais equivocada é o problema geracional. Eu acho que o problema de gênero tem sido avançado profundamente, o problema de gênero, a questão da sexualidade tem ganhado muitos contornos interessantes, mas a questão do geracional tem muitos equívocos, porque eu já estive acompanhando aqui nos bairros do Recife, na minha pesquisa na área de saúde, as políticas públicas com relação aos idosos, e, de certa forma, o parâmetro para cuidar do lazer das políticas para os idosos é o parâmetro do rejuvenescimento. Então, botar as pessoas para passear, para dançar, botar música, que me deu uma dor profunda. Eu senti um bando de palhacinhos, de macaquinhos, sendo estimulado a usar roupas joviais, a dançar músicas. Às vezes ser tratado como criança mesmo, né? Exato, há uma espécie de uma perversão, digamos assim, de uma sociedade que trata que reforça a inutilidade do idoso. E quando você diz, olha, a única forma que você tem para ser reconhecido e ser incluído é uma política pública para você botar roupa de jovem, dançar música de jovem, balançar o corpo, isso e aquilo, comprar um tênis para fazer academia. Então, vai para a academia para você mostrar que é jovem, etc, etc. Veja bem, isso é uma coisa muito perversa, porque, de certa forma, você não coloca a questão fundamental para a pessoa, estou falando de pessoas idosas, né, na perspectiva geracional, é que a aceitação do momento da vida das pessoas. Você teve uma vida e tem um momento que você não tem mais, a vida vai estar indo embora. Então, em vez de você tentar esconder essa... Eu não diria que isso pode aparecer como fragilidade para quem está com medo de conviver com o destino. Mas isso é uma experiência de sabedoria para quem aceita a vida como a vida é, o destino como ela é. Quando eu vejo Gilberto Gil, aí, o Caetano, o Chico, esse pessoal está vivendo, está fazendo as coisas. Chico agora está encerrando com a Mônica uma dança pelo Brasil. Fantástico. Gilberto Gil Milton passou... Nascimento fez a última turnê dele, né? Milton Nascimento está basicamente assumindo que ele já está, né, se despedindo, né? Claro, isso com alegria. Não precisa se ficar chorando, é com alegria, vai vivendo esse momento. Então, para mim, isso é uma interpretação do envelhecimento muito mais nobre, muito mais exemplar do que você querer fazer políticas públicas psicologizantes para dizer aos velhos, esqueçam que vocês são velhos, idosos, tentem ser como jovens. Isso eu já vi muitas políticas públicas de bairro nesse nível, que eu acho que, de fato, é o problema do debate sobre o geracional. Agora, atrás disso tem uma coisa que é essa questão
da desvalorização da experiência do idoso, porque, de fato, é uma sociedade que não valoriza a experiência. Até muitos desses idosos não viveram a experiência, claro, de envelhecimento. Eles viveram sempre um pouco uma experiência estereotipada, buscando o rejuvenescimento, buscando a sociedade de consumo, elegendo como valores centrais o prazer do consumo, e, de certa forma, nunca se encaixaram numa experiência real com relação ao tempo. A passagem, isso é uma coisa que antigamente, o Michel falou das comunidades tradicionais, o Philippe Arrier fala disso, sobre a questão da morte, sobre a questão com o papel do moribundo, por exemplo, que acontecia nas sociedades tradicionais também, aqui nas famílias nordestinas no Brasil, acontecia muito isso antes. Assim, o moribundo, ele convida todo mundo para a beira da cama, e aí ele diz: olha, meu filho mais velho, isso é bem tradicional, dos séculos e séculos, você vai cuidar da propriedade, o outro vai cuidar disso, vai cuidar disso, o bem, a fazenda fica para isso, o gado, a vaca fica para tal. Ele distribuía, e é o momento de reinauguração da vida comunitária. Então, o idoso, nesse caso aí, o envelhecimento é uma experiência muito nobre de ritualística, de passagem de um tempo comunitário para outro tempo comunitário. Agora, numa sociedade que você valoriza a inovação, valoriza o futuro, evidentemente, aquele que não carrega mais no seu corpo o emblema do futuro, ele é desvalorizado. Em vez de ser visto como aquele que carrega o emblema da passagem, faz o ritual da passagem, ele agora é desvalorizado, até porque a sociedade destituiu ele com relação ao valor de sua experiência. A sociedade passou a valorizar o consumo. O bom idoso tem que agir como um adolescente leviano, né? Exatamente. É o consumo, é a inovação, é o empreendedorismo, é tudo que possa significar o futuro, a valorização de juventude e futuro. Claro que nesse contexto ideológico de consumo, você não tem muito espaço para as pessoas envelhecerem com experiência. Então, a grande parte das pessoas são, de fato, eu diria, não sei, de uma forma um pouco grotesca, mas eu vejo que muitas pessoas que vão no shopping center e vejam aqueles idosos sentados ouvindo piano ali, quase como se fossem uns desvalidos ou uns zumbis passeando pelo shopping center para matar o tempo antes que o tempo os mate. Entende? Como eu tenho 71 anos de idade, eu vivo minha experiência de vida, aceitando os méritos e os desméritos, aceitando a alegria e o sofrimento, aceitando meus fracassos, o meu sucesso. Eu acho que isso tudo normal. Eu diria com Sêneca que edificar-se para a morte seria a melhor condição para todos nós. Quando ele diz: devemos nos preparar antes para a morte do que para a vida. A vida nos oferece o suficiente e ainda cobiçamos suas dádivas. Parece que está nos faltando algo, vai aparecer sempre. Então, não são os anos nem os dias que mostram o termo de viver, mas a experiência da vida que nos caminha para outra experiência da morte, como vida. Se Paulo falou, está falado. Quem sou eu para discutir? Eu acho que a gente tem que ouvir o conselho, né, do Oswaldo, depois dessa fala de Paulo Henrique: se puder, envelheça. Se puder, envelheça. É isso.